É isso aí, meus amigos. Vamos chegando. Mais um dia. Eu estou aqui com vocês, vocês estão aqui comigo. Eu sou o Thiago Rui, aqui nas redes sociais, nesse quadro que é o Palavra de Sabedoria. Então, você, meu querido, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei quando que você, meu amigo, minha amiga, estará e está me assistindo, não sei qual horário do dia, mas o importante é que você está aqui. Desejo para você, para a sua vida, para a sua família, Shalom, paz, saúde e prosperidade, que a paz do Senhor Jesus Cristo e a graça dele seja contigo, com a tua vida nesse dia, nesse momento. Mais uma vez, mais um dia, estamos aqui trazendo, como o próprio nome do quadro aqui do meu canal, das minhas redes sociais, né? Como o próprio nome diz, trazendo uma palavra de sabedoria. Uma palavra diretamente do céu, do coração de Deus para o seu coração. Como eu disse, eu sou o Thiago Rui, meu nome Thiago é sem H, T-I-A-G-O, e o Rui é com Y, R-U-Y. Eu falo isso, eu digo isso, justamente para que você possa saber. Eu vou colocar aqui em algum lugar aqui na tela, vou colocar também aqui nas descrições, na descrição, melhor dizendo, do vídeo, nos comentários, né? Enfim, você vai ver aqui em algum lugar. Eu estou dizendo isso também para que você conheça as minhas redes sociais. E eu já peço para você já ir dando aquele like, aquele joinha, aquela curtida, que só você, meu amigo, minha amiga, pode dar. É muito importante isso. Olha, além de curtir esse vídeo, aproveita e pega esse link, ó, vai lá no link e manda ele para o seu grupo de WhatsApp, de Telegram, tá bom? Manda esse vídeo, manda o link desse vídeo para aquele teu amigo, tua amiga, teu parente, vizinho, enfim, pai, mãe, tio, sobrinho, primo, não sei. Para alguém que você sabe que precisa receber uma palavra de fé, de inspiração, de motivação, uma palavra que com certeza vai transformar a vida dessa pessoa. Graças a Deus, várias as pessoas têm dado um retorno muito bacana, muito positivo, dizendo o quanto têm sido abençoadas através dessas palavras, dessas ministrações da sabedoria bíblica, do reino de Deus. Eu tenho colocado aqui nas minhas redes sociais. Então não deixa de curtir, de compartilhar, tá bom? Segue se você ainda não segue aqui minhas redes sociais. Algumas é inscrever-se, outras é seguir, tá bom? No Instagram é @Thiago Rui 1, tá bom? No YouTube é Thiago Rui, no Kawaii é Thiago Rui, e no TikTok é @Thiago Rui 777. Então aproveita, dá aquela força que vai ajudar muito a gente, nosso ministério, nosso trabalho aqui. O algoritmo vai saber que esse vídeo é importante, como tem sido na vida de muitas pessoas, e vai espalhar essa mensagem do reino para muito mais vidas e famílias, para que elas também sejam abençoadas assim como você tem sido e vai ser através desta palavra de hoje. Então, dadas as considerações iniciais, sem mais delongas, eu quero falar hoje, pessoal, aqui no Palavra de Sabedoria, esse quadro que o Espírito Santo do Eterno, do Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas, ele me inspirou, inclusive o nome para que essa mensagem possa atingir muitas pessoas. Como eu sempre falo, pessoal, não é religião, não é religiosidade, não é dogma religioso. Ao longo dos tempos, ao longo da história, a religião, né, o que a gente conhece como religião, mais atrapalhou do que ajudou. Mais trouxe problemas do que bênção na vida de pessoas. A religião, a religiosidade, o dogma religioso, mais afastou, tirou pessoas do caminho da eternidade do que colocou elas lá. Então eu não falo sobre religião, não falo sobre usos e costumes, coisas do tipo. Não, eu falo sobre a palavra de Deus, a sabedoria do Deus, do Eterno, do Todo-Poderoso para as nossas vidas. Fez a diferença no passado, fez ao longo da história e continua fazendo a diferença na vida daqueles que querem, nos dias de hoje. Então eu trago essa palavra para você. Não é algo de mim mesmo, é algo do Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas. É uma palavra de sabedoria. A sabedoria divina, milenar, eterna, ela tem o poder de mudar, transformar da água para o vinho, dar um giro 180 graus, sair de um ponto e para o outro, mudar, transformar a vida de uma pessoa radicalmente, de uma forma única e definitiva. Basta aquela pessoa querer tomar posse. E hoje eu vou trazer um ensino muito interessante, uma ministração bem importante, que você, meu querido, meu amigo, minha amiga, se você absorver, tomar para si, tomar posse e colocar em prática, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Algo muito importante. Peço em nome de Jesus que você, meu querido, minha querida, possa aguçar os seus ouvidos físicos, né? Seus ouvidos físicos e principalmente os seus ouvidos espirituais. Hoje, o tema é bem interessante e muito profundo, muito importante. Então, presta atenção que eu vou falar sobre caráter. É, isso aí. Eu irei falar sobre caráter. E o tema de hoje é... Aliás, pega um papel e uma caneta. Quem me acompanha já há um tempo sabe, eu sempre peço.
A galera que me acompanha aqui, Thiago Rui, Palavra de Sabedoria. Eu tenho esse quadro aqui que tem, graças a Deus, ajudado e abençoado, inspirado, motivado muitas pessoas. Palavra do Reino de Deus. Então, para que você não esqueça, pega um papel e uma caneta. É um exercício muito importante e anota. O próprio fato de você anotar, até o gesto, a ciência, a neurociência comprova de que aquilo vai fixar você, aquela mensagem vai ser fixada em você, você vai conseguir fixá-la dentro de você de uma forma mais profunda. Quando a gente anota, não é que você não possa digitar no seu tablet, celular, computador, não sei, no notebook, não sei onde você está aí me assistindo, e se tiver como digitar, não é que você não possa, mas anota, vai por mim, anota. Isso aí vai fazer uma grande diferença. Então a galera já sabe, eu já tenho explicado já há um tempo. O tema é caráter tratado. Vida e igreja curadas. Pegou aí? Pegou essa visão? Pegou essa chave? Pegou essa frase? Mais uma vez, meu querido amigo, minha querida amiga, você que está aqui me assistindo, seja pela primeira vez, pela segunda, pela terceira ou mais vezes, eu sempre reforço, pega um papel e uma caneta, faça aí o teu caderno de sabedoria. Você pode anotar na capa aí, ó, Caderno de Sabedoria do Thiago Rui. Ou então, Thiago Rui, Palavra de Sabedoria. Aí coloca ali, Caderno de Sabedoria, entre parênteses. Você, meu amigo, pode, depois com calma, maratonar aqui os vídeos aqui do canal. Tem mensagens profundas, importantes, poderosas, que com certeza mudarão a sua vida se você quiser. Elas têm a capacidade de te transformar por inteiro e por completo, te abençoar. Mas você precisa, óbvio, tomar posse dessas chaves de sabedoria que eu compartilho aqui. Eu sempre falo, pequenas chaves abrem grandes portas de grandes cofres. Dentro desses cofres tem grandes tesouros. Esse tesouro é o reino de Deus, como o próprio Senhor Jesus falou. Você precisa pegar essas chaves e fazê-las vivê-las em tua vida. Você precisa colocar em prática, viver cada uma delas. E hoje, quero falar sobre o caráter, gente. Então, você que não é cristão, que não se diz cristão, você que ainda não teve um encontro com Cristo, é muito importante você já aprender de cara. Você que, porventura, por algum motivo, está afastado dos caminhos do Senhor, você já conhece alguma coisa sobre isso, você sabe que isso é importante para você, você precisa voltar. No final, eu vou fazer uma oração. E você que já é um cristão, um filho de Deus, um servo de Deus, então nem se fala. Isso é muito importante para a sua vida. Caráter tratado, é o tema, anota aí. Caráter tratado. Vida e igreja curadas. Para que a nossa vida seja curada por Deus, principalmente a área emocional, a área espiritual, é claro, a gente tem uma vida reta, santa, consagrada ao Senhor. Nossas emoções, nossa mente serem curadas, estarem alinhadas com a vida espiritual, com a palavra de Deus. Isso vai se refletir nas nossas ações, no nosso cotidiano, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia. Para que a nossa vida seja curada, digamos assim, o caráter precisa ser tratado pelo Espírito Santo, galera. Para que uma igreja de Cristo Jesus, lembrando que a igreja não são as 4 paredes e o teto. As 4 paredes e o teto é o local consagrado a Deus, que a igreja, que somos nós, que é eu, que é você, que somos nós, se reúne. A igreja se reúne no espaço físico. Pode ser um galpão, um local alugado para esse fim, ou construído, comprado, um galpão, enfim, o que é chamado de templo ou santuário. De repente, a sua igreja local se reúne numa casa, um grupo caseiro, quem sabe? Enfim. Para que uma igreja seja curada, a pessoa ou as pessoas, os membros, os discípulos de Jesus, que são a igreja, precisam ter o caráter tratado. Por isso que o tema é esse. Caráter tratado, vida e igreja curadas. Ok? Aí, beleza. Você pode estar se perguntando, ok, Thiago, mas se você fosse dar uma definição sobre caráter, Thiago, o que é caráter? Pessoal, eu pesquisei no dicionário Aurélio, né? Dicionário Aurélio da língua portuguesa. No dicionário Aurélio tem algumas sentenças, algumas frases, algumas coisas bem interessantes. É só você jogar lá, eu joguei lá caráter, aí procurei sobre caráter e tem algumas sentenças interessantes e importantes para nós, para esta palavra, este estudo de hoje. Diz assim, alguns pontos. Um ponto, ó. O que é caráter? O que faz com que entes ou objetos se distingam entre outros. Uma outra sentença. O que é caráter, de acordo com o dicionário Aurélio?
marca, vírgula, cunho, vírgula, impressão. Outra sentença sobre caráter no dicionário Aurélio da língua portuguesa. Qualidade distintiva. Outra definição. Índole, vírgula, gênio. E uma outra definição também, para fechar aqui. Firmeza, vírgula, aspecto, vírgula, dignidade. Então, o dicionário Aurélio da língua portuguesa, né? Nós que somos do Brasil, somos brasileiros, nosso idioma pátrio, nossa língua mãe é a língua portuguesa. Quando você pesquisa no dicionário Aurélio sobre caráter, tem essas definições. O que faz com que entes ou objetos se distinguam entre outros. Marca, cunho, impressão. Qualidade distintiva. Índole, gênio. E também tem essa definição aqui, ó. Firmeza, aspecto, dignidade. Então, pessoal, é interessante falar sobre isso, por quê? Porque a gente está falando sobre coisas concernentes ao reino de Deus. Eu não prego religião. Eu não falo sobre dogma religioso, sobre aspectos religiosos. Eu já falei aqui em outros vídeos. Você pode, depois com calma, maratonar aqui o canal, ver vídeos que vai abençoar a sua vida. É importante que esses vídeos você assista 1, 2, 3, mais vezes, porque a própria Bíblia, a própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Então, quanto mais você ouve, quanto mais você ouve, quanto mais você ouve acerca da palavra de Deus, quando a palavra de Deus é exposta a você, você ouve. Você, claro, lê também, né? Você absorve aquele ensino. A fé vai ser gerada em você. Aí entra um outro texto da palavra que diz que a fé sem obras, ela é morta em si própria. Então, você precisa praticar aquilo. Colocar a fé em prática, colocar a fé em ação. Daí a sua vida começa a ser mudada, começa a ser transformada, começa a ser abençoada. Tá? Uma das marcas do discípulo de Jesus, do verdadeiro, né, do discípulo verdadeiro de Jesus, é o caráter. O caráter tratado pelo Espírito Santo de Deus. No reino de Deus, muito mais do que ter um bom caráter, entre aspas, digamos assim, de acordo com essas definições filosóficas, seculares, sociológicas, as definições do mundo, no bom sentido da palavra. No reino de Deus, muito mais do que essas definições que o dicionário nos diz, nós precisamos, claro, ter elas, mas acima disso, pessoal, termos o caráter de Cristo Jesus em nós. Que o caráter de Jesus Cristo esteja impresso, pessoal. Que o caráter de Jesus Cristo esteja impresso, esteja cravado, gravado em cada um de nós. Tem uma frase do servo de Deus, né, do pastor Theo Hayashi, do movimento Dunamis, da Zion Church, servo de Deus Theo Hayashi, não sei se é dele, mas eu vi ele falando, mais ou menos assim, assim, nem tudo que o crente passa é demônio. Porque, né, só abrindo para isso, no âmbito da igreja, no âmbito da instituição, né, as pessoas, né, os crentes, os cristãos em Cristo, né, servos em Cristo Jesus, servos do Senhor Jesus, eles costumam falar, é demônio, tudo é demônio. Aí eu ouvi essa frase alguns anos atrás do pastor Theo Hayashi. Nem tudo é demônio. Porque o demônio a gente expulsa em nome de Jesus. Mas o caráter a gente tem que tratar. Nem tudo é demônio. O demônio a gente expulsa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas o caráter, a gente tem que tratá-lo. A gente tem que tratar o caráter. O caráter tem que ser tratado. Por que, pessoal? Você cristão, você servo de Deus, você serva de Jesus, você meu amigo, minha amiga, você amigo, amiga que está aqui, que nunca teve ainda, porque em nome de Jesus eu creio, eu profetizo que você vai ter, nós vamos orar no final, você que nunca teve um encontro com Cristo, nunca entendeu o Evangelho, você até que já esteve nos caminhos do Senhor e está afastado, a gente pode se perguntar, por que certas coisas que não foram boas, foram coisas ruins que aconteceram, até mesmo com você, com alguém da sua família. Por que certas coisas de mal, de ruim aconteceram? Aí, de repente, você, meu amigo, se afastou da igreja por causa disso. Não foi Deus que te decepcionou. Não foi Jesus que te decepcionou, que te frustrou, que frustrou as tuas expectativas. Aconteceu algo? Muito provavelmente, porque, de repente, alguém falou algo para você, alguém fez algo contra você, de repente um líder, um pastor, um sacerdote, enfim, alguma liderança, alguém. Porque provavelmente o caráter daquela pessoa não foi tratado pelo Espírito Santo do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso.
Eu já falei em outros vídeos, pessoal, é importante, né, isso ser pontuado. Eu vou dar 4 chaves sobre esta questão, sobre como podemos ter o nosso caráter tratado pelo Senhor Jesus e assim sermos a bênção nas mãos dele que ele deseja e projetou que nós sejamos. Que nós possamos ser um cristão, um discípulo que Jesus quer que a gente seja, mas para isso nosso caráter precisa ser tratado. Nem tudo é poder. Poder de Deus, fogo, glória, né, usando alguns linguajares, algumas linguagens do seio do âmbito da igreja. Muitas pessoas elas receberam o poder de Deus, o fogo, o manto, a glória, isso tudo é maravilhoso. Mas pessoas que receberam o manto, o fogo, a glória, etc, etc, continuaram a fazer coisas ruins, continuaram a ter práticas ruins. Por quê? Porque o caráter não foi tratado. Aí, de repente, essa pessoa agiu mal com alguém, agiu de forma ruim com esse alguém, aí esse alguém se afastou da igreja. Não estou entrando aqui no mérito. A pessoa teve um encontro com Cristo, não teve, ela é convertida, não era. Isso é outra história. Mas a pessoa se afastou. Por causa, às vezes, de um comportamento, de um mau testemunho de alguém. Que até poderia, deveria ser uma pessoa boa, sincera, mas que o caráter ainda não estava sendo tratado, ou ainda não era tratado. Tem uma passagem da Bíblia, um versículo, né, que diz que Jesus mesmo falou, inclusive, Jesus falou, pelos frutos vos conhecereis. Jesus falou isso, está escrito no versículo da Bíblia, nosso Senhor Jesus falou, eu vou conhecer vocês como meus discípulos, não porque vocês operam sinais, prodígios, maravilhas, falam em línguas estranhas, não porque vocês pulam, sapateiam quando recebem a visitação do Espírito Santo, ou caem, ou ficam de pé. Eu vou conhecer vocês pelos frutos que vocês dão. A árvore ela é conhecida pelos frutos, né, pessoal? Jesus falou, pelos frutos vos conhecereis. Eu vou conhecer vocês pelos frutos que vocês dão. Ou seja, colocando em miúdos como o pessoal fala no linguajar popular, eu vou conhecer vocês pelo caráter de vocês. O que é um fruto? Nada mais é do que o caráter de Cristo naquela pessoa sendo colocado em ação. Está em Gálatas. A gente lê lá em Gálatas, né, que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, né, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Tudo isso é um fruto do Espírito. Para a pessoa colocar isso em prática, ela precisa ter isso dentro dela. É o caráter de Cristo, a vida de Deus nela, que faz com que ela produza frutos e coloque isso em prática. Aí ela é conhecida por Cristo, conhecida nos céus. Não é porque ela orou e 1000 pessoas caíram pela visitação do Espírito Santo em um culto, em um congresso, em uma reunião. Não é porque ela andou sobre as águas, não é porque ela fez chover fogo do céu. Não é porque ela orou pelo paralítico e o paralítico levantou da cadeira de rodas ou largou a muleta. O cego viu, o surdo ouviu, o mudo falou. Tudo isso é importante, tudo isso é maravilhoso. São manifestações do poder de Deus. Dons espirituais, o dom de cura, o dom de milagres, de operação de maravilhas. Tudo isso é importante para demonstrar o reino. Mas isso em si não é um reino. Porque o próprio Senhor Jesus falou que naquele dia vão chegar para ele e vão falar, Senhor, mas no teu nome nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, e etc, etc. Eu tô parafraseando aqui, não é que tá escrito não, mas é como se a pessoa dissesse, olha, no teu nome, Jesus, eu andei sobre as águas, eu fiz maravilhas, eu fiz chover fogo do céu, eu preguei no Maracanã lotado e 100.000 pessoas se converteu a ti. Aí Jesus fala, é verdade, sim, você não tá mentindo não, é verdade, é isso mesmo. Mas afaste-se de mim. Afastai-vos, apartai-vos, né? Dependendo da versão, né? As versões mais antigas. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para vocês, não. Vocês estão indo para lá porque vocês praticaram iniquidade. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno destinado ao diabo e seus anjos, vós que praticais a iniquidade. Olha que loucura, gente. É capaz de uma pessoa operar milagres, sinais, maravilhas, curar enfermos, expulsar demônios, etc, etc, e ainda assim entrar no reino de Deus. Porque ela viveu uma vida de prática de iniquidade. Que coisa. Que loucura. Mas é verdade. Então, pessoal, essa é a palavra que Deus quer nos trazer hoje. Ele quer tratar, construir, curar o nosso caráter. Ele quer, na verdade, imprimir o caráter de Cristo em nós. Agora, nós precisamos deixar que isso aconteça. E como a gente pode deixar? Como isso pode acontecer? Tem 4 chaves que eu vou compartilhar com vocês hoje, agora. Todas elas nesse vídeo, né? Então, pessoal, digo e repito, pega um papel e uma caneta e anota. Daqui a algum tempo, com certeza, você vai voltar nessas anotações.
O Espírito Santo vai continuar te revelando a palavra dele, te dando sabedoria, discernimento, entendimento. Ele vai te revelar coisas profundas e importantes. Depois, quando você assistir esse vídeo, que um outro dia você possa assistir de novo, para que a fé seja produzida em você e você colocá-la em prática e assim ter a sua vida realmente mudada por Deus, transformada e abençoada, que o caráter de Cristo possa estar impresso em você e você possa produzir frutos dignos de arrependimento, como a própria palavra fala. Lembra, como eu disse agora anteriormente, que Jesus falou, pelos frutos vos conhecereis, não é pelos dons, pelo poder, não, é pelos frutos. Pequenas chaves abrem grandes portas de grandes cofres, e lá dentro tem grandes tesouros. Então vamos abri-las hoje, nesse momento? Para que seja fixado em você, presta bastante atenção, aguça os teus ouvidos, físico, emocional e espiritual, amém? Anota que depois vai ser importante para você, com certeza. Chave de número 1. Lembrando que o tema dessa palavra hoje é caráter tratado, vida e igreja curadas. Para que a sua igreja, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, você, pastor, líder, sacerdote, apóstolo, bispo, presbítero, diácono, enfim, liderança, servo de Deus, você crente em Jesus, discípulo de Jesus, para que a sua igreja seja curada, experimente o verdadeiro avivamento. Deus possa fazer coisas incríveis, grandiosas, maravilhosas, possa fazer maravilhas. Você, como servo de Deus, precisa ser curado. A igreja não é as paredes e o teto. A igreja é você. As paredes e o teto, o local, é onde você, junto com outros irmãos, que é a igreja de Jesus, se reúne para cultuá-lo, bendizê-lo, louvá-lo, adorá-lo, servi-lo. Que você possa praticar o reino dele. Então receba essa sabedoria do alto hoje, agora. Você é a igreja de Jesus, então seja igreja. Para que a igreja seja curada, você e todos os irmãos precisam ser. Mas para isso o caráter precisa ser tratado. E à medida que vai sendo tratado, Deus vai limpando o vaso, tirando todas as sujeiras, as impurezas, para que ele possa colocar um vinho novo. Para que o odre não rompa e o vinho não seja desperdiçado, primeiro precisa você tirar o óleo velho e colocar um óleo novo, para você receber esse vinho fresco do Espírito. Você só pode receber o vinho e não desperdiçar, né? Continuar com ele, se o óleo for um óleo novo. Lembra? Elias teve que reparar, consertar o altar. Naquela situação lá com os profetas, né, de Baal e tal, que vocês conhecem bem a história, só depois que o altar foi reconstruído, reparado, consertado, quando foi feito de acordo com as leis de Deus, com a vontade de Deus, como era para ter sido feito, aí sim Deus derramou fogo. Então, para que Deus possa te abençoar, para que a sua vida seja curada e a igreja e o reino de Deus avance aí onde você mora, na sua localidade, na sua geografia, enfim, você e os demais irmãos em Cristo Jesus precisam ser curados. Para isso, só a partir do caráter ser tratado. Amém? Glória a Deus, então pega aí número 1. Chave número 1. A árvore não é conhecida pelos dons ou poderes miraculosos, mas sim pelos frutos que dá. Eu já até me antecipei, já até falei alguma coisinha, já tinha dado uma pincelada. Então, ponto de número 1. Você tem que entender isso. Jesus falou, pelos frutos vos conhecereis. Pelos frutos vos conhecereis. Pelos frutos vos conhecereis. Conhecerei vocês. Não é pelo poder. Não é pela língua estranha. Tem muita gente que tem língua estranha, que tem poder, fogo, pula, sei lá mais o quê, e tem a vida toda destruída, destroçada, dá péssimo testemunho. Antigamente tinha aquela coisa, né, principalmente nas cidades do interior do país, né, mais pro interior, né, digamos assim, num mercado, numa mercearia, numa padaria, enfim, tinha lá o caderninho lá do dono, da pessoa do caixa, né, do gerente, enfim, que aí as pessoas compravam fiado e pagavam depois, né. Hoje já tem cartão de crédito, tem outros mecanismos, né, hoje em dia praticamente não se tem isso. Até pode, na verdade até tem, muito pro interior, mas até mesmo nas pequenas cidades com a modernidade hoje em dia não é muito comum de acontecer. Mas para a questão, muitos ditos cristãos, evangélicos, católicos, enfim, cristãos, crentes, enfim, acabavam sendo impedidos de comprar fiado, tinha que pagar na hora. E eu já ouvi testemunhos assim, pessoas que eu conheço, comerciantes, enfim, ditos cristãos, evangélico, católico, não importa a igreja de denominação, mas que se diz de Jesus, eram impedidos de pagar fiado, tinha que pagar na hora, porque em outras vezes a pessoa comprou fiado e não pagou. Péssimo testemunho. O servo de Deus, o cristão, comprava, não pagava na hora, né? Era para pagar fiado, pagar depois, só que aí não pagava. E nem dava satisfação, não estava nem aí. Aí eram impedidos, né, depois de comprarem fiado, só na hora.
Já ouvi, inclusive, já até saiu na mídia, deve ter aí na internet, né? Um determinado jogador de futebol falou de um outro determinado jogador de futebol, né, que se dizia cristão, crente em Jesus. O que não era crente falava assim, olha, para ser crente, para ser cristão que nem ele, eu prefiro não ser. Eu prefiro não ser, para ser assim eu prefiro nem ser. Olha que péssimo testemunho. Se eu não me engano, pessoal, foi Mahatma Gandhi, na Índia. Teve uma vez que ele deu uma... Ou foi uma entrevista, ou conversou com alguém, mas isso foi publicado. Mais ou menos assim, se eu não me engano foi Gandhi lá no passado na Índia, né, anos atrás, que ele falou, olha, o Jesus de vocês, eu quero, eu desejo, porque ele era de uma outra religião, de outro credo religioso, né? Ele falou mais ou menos assim, o Jesus de vocês, vocês cristãos, ocidentais, missionários, né, de países do ocidente, né? O Jesus de vocês eu quero, eu desejo, eu aceito. Mas eu não aceito ser como vocês são. O que ele quis dizer com isso? Pelo péssimo testemunho ruim que aqueles ditos cristãos estavam dando. Então a pessoa, ela queria o Jesus, não o que elas pregavam. Perdão. A pessoa, né, o Gandhi, por exemplo, né, ele queria o Jesus que elas pregavam, mas não o que elas demonstravam na vida delas. Isso tem a ver com caráter. Tem uma banda de rock cristão, né, uma banda cristã de rock que eu gosto muito, Homens de Deus, Servos de Deus, já estão já coroa, a banda já tem mais de 50 anos, é o Petra, né? Quem aí é do movimento, quem conhece, sabe do que eu estou falando. Tem uma música do Petra que, traduzido para o português, Seen and Not Heard, vistos e não ouvidos. Né? Seen and Not Heard, vistos e não ouvidos. Aí o refrão, vistos e não ouvidos. Vistos e não ouvidos. Às vezes, os filhos de Deus devem ser vistos e não ouvidos. Ou seja, muitas vezes o cristão prega uma coisa, mas vive outra. Prega do que não vive o que prega. Hipocrisia. Isso é hipocrisia. Né? Eu já li uma vez que na etimologia da palavra hipocrisia, hipócrita, é a mesma para ator, né? Tipo, na Grécia Antiga, né, tinha os atores, as atrizes, aqueles teatros gregos lá, né, que usavam aquelas máscaras, a máscara de riso, a máscara de choro, né, que eles faziam as interpretações, às vezes era comédia, às vezes era drama. Então, ator, né, que inclusive continua existindo hoje em dia, cinema, teatro, televisão, né, internet. Então, eu já li uma vez que a etimologia da palavra hipócrita é a mesma de ator, né, porque o que é um ator, né? A pessoa, ela tá interpretando algo que não é ela. Né? Vamos dizer, o cara é brasileiro, está interpretando um alemão, um russo, um americano, um chinês, sei lá. Às vezes a pessoa não é médico, mas está interpretando um médico. A pessoa é uma pessoa boa, ótima, maravilhosa, mas naquele filme, naquela novela, ele está interpretando um psicopata, um bandido, um vilão. Ele não é um vilão, mas ele está interpretando, né? Ou seja, o que é hipócrita? A pessoa que é hipócrita, a fulana de tal, você é um hipócrita, já viu assim? É a pessoa falar uma coisa, mas a prática dela, a vida dela, demonstrar outra. Vistos, né? Vistos e não ouvidos. Você tem que ver a atitude da pessoa. Às vezes, os filhos de Deus, na verdade, né, praticamente, não às vezes, mas sempre, né, primeiramente devem ser vistos e não ouvidos. Se o caráter não for tratado, a pessoa vai dar um péssimo testemunho, vai afastar outras pessoas do caminho do Senhor. E é capaz de ela também se afastar dos caminhos do Senhor. Tem uma frase de Agostinho. De Agostinho? Não, de Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele fala: pregue o evangelho para o mundo inteiro. Se possível, use as palavras. Isso, Francisco de Assis. Pregue o evangelho para o mundo inteiro. Se possível, use as palavras. Não concordo totalmente, porque é lógico, pessoal. Galera, é evidente que a gente tem que falar, tem que pregar. Jesus falou que a gente tem que falar. Né? Abre a boca e eu encherei. Vários textos que você conhece na Bíblia, na palavra, a gente tem que falar. Mas não adianta falar se a tua vida não corresponde com aquilo que você está falando. Não adianta você falar se você não vive aquilo que você está falando. É isso que, no caso... Aí é a parte que eu concordo, óbvio. Então, pessoal, a árvore, ela não é conhecida pelos dons, pelos poderes miraculosos, ela é conhecida pelos frutos que ela dá. Foi o que Jesus falou. Você pode anotar em alguns textos da palavra, eu não vou ler agora para não alongar muito, não tomar muito tempo. Por exemplo, vou colocar aqui em algum lugar aqui na tela, você vai ver aí, mas anota aí, Mateus capítulo 7, do 12 ao 23. Mateus capítulo 7, dos versos 12 até o 23, tá bom? Tem também, por exemplo, Marcos 16, versos 17 e 18, Marcos 16, 17 e 18.
Então esse texto ele não invalida os dons, gente. Também tem uma coisa que precisa ser pontuada. Não é que você não vai manifestar o poder de Deus, os dons do Espírito. Seja cura, milagre, visão, revelação, línguas, o que for. Mas você achar que só porque você manifesta, você vai para o céu, para a glória, não foi isso que Jesus falou. Você precisa ter uma vida reta. Ah, eu sou ungido. Eu tenho unção do Espírito. Gente, tanta gente que tem unção e vive uma vida totalmente desregrada. Pessoas que caíram, inclusive, porque o caráter não era tratado. A gente pode citar, porque ele mesmo já deu testemunho, é o grande evangelista, o grande pregador americano, o evangelista Jimmy Swaggart, que, se eu não me engano, até faleceu recentemente, né? Ele mesmo já contou esse testemunho. Eu assisti Jimmy Swaggart quando era criança, né? Minha mãe, eu lembro que eu fui com a minha mãe, acho que meu pai estava viajando, porque alguma questão do trabalho dele. Não é bom, meu pai estava. Meus pais estavam, perdão. Nesse dia estava. Eu confundi. 1995, Jimmy Swaggart fez uma cruzada evangelística no Brasil, no caso no Rio de Janeiro, foi no estádio do Maracanã. E foi uma benção, porque ele era um músico, ele tocou lá o piano, que colocaram lá no palco, algumas músicas de louvor e adoração a Deus, depois ele pregou a palavra, vidas se converteram, vidas aceitaram Jesus. O Jimmy Swaggart, ele teve problemas em que ele caiu, né, teve problema de questão de adultério, de prostituição, enfim, problemas de cunho financeiro, porque ele pregava o evangelho na televisão lá, americana, dos Estados Unidos da América, ali final dos anos 60, aí anos 70 e 80 que ele bombou, explodiu, era considerado o maior pregador do mundo, o maior evangelista, televangelista, o nome que eles usavam, né, na época. Então tinha muita arrecadação financeira, e ele, se eu não me engano, ele até acusou ele meio que criou uma rivalidade com um outro pregador. Olha que loucura, gente. Ele já deu testemunho, Deus tratou, maravilha. Mas ele tinha criado uma rivalidade contra o evangelista, se não me engano, era o Jim Baker, alguma coisa assim. Aí daí, as televisões seculares, né, da época, fizeram até uma matéria, a Disneylândia evangélica, a Disneylândia gospel, né, por causa da questão de não ter transparência financeira e fora a questão de pecados de cunho sexual, né, adultério, enfim, prostituição, um garoto de programa, aquela coisa toda. Aí ele foi descoberto, caiu lá naquela questão moral, né, ficou aí anos para se recuperar, foi tratado por Deus, depois Deus voltou, Deus fez ele voltar, né? Tanto é que em 95 eu era criança, mas eu fui com meus pais no estádio do Maracanã, na cruzada dele. Enfim. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque ele já contou esse testemunho, que anos antes dele ter tido escândalo, que foi um escândalo, falo, gente, vocês não tem noção, foi algo terrível na época. Apesar de ter sido nos Estados Unidos, no Brasil também, no mundo todo, né? Se eu não me engano, nos anos 80 ele tinha ido fazer uma cruzada no estádio Monumental de Núñez, do clube River Plate, em Buenos Aires, na Argentina. Aí, antes dele subir ao palco, o Jimmy Swaggart já contou isso, ele falou, mais ou menos assim, ele estava ali antes de subir pro palco para ministrar a palavra, né? O estádio lotado, aquela coisa. Aí o Jimmy, eu não lembro se ele falou, ele só pensou dentro dele, no coração da mente, né? Dentro dele. Mais ou menos assim, ele contou um testemunho. Depois que Deus recuperou ele, tal, ele voltou, né? Se arrependeu, aquela coisa toda. Ele falou assim, Deus precisa de mim. O estádio tá lotado, olha, o estádio monumental aqui da Argentina, de Buenos Aires, lotado. As pessoas vieram para me ver, poxa vida. Vai ter gente que vai aceitar Jesus, vai ter gente que vai se converter. Olha como é que Deus precisa de mim. Pessoal, cara, movia-se na unção do Espírito, pregava e pessoas se convertiam, Deus operava maravilhas, milagres, coisas extraordinárias, mas o caráter dele não tinha sido tratado. Depois que, né, do leite derramado, como ele te diz no popular, que aí ele deixou que Deus fizesse a obra nele. Mas olha que coisa, aí teve a queda assim, violenta, terrível, escândalo, aquela coisa toda. É uma pessoa extremamente pública. Cara, você é o maior pregador do mundo, você não tem noção, gente. Quem conhece, você sabe o que eu tô falando. Quem não conhece, não deve ter noção. Gente, né, tinha avião particular, jato particular, enfim, aquela coisa toda, riqueza, enfim. Aí, olha que loucura, gente. A gente conhece pela Bíblia um que caiu, que foi o querubim. Eu subirei acima das estrelas, dos anjos, né, das hostes celestiais, né, de Deus. Eu estaria acima delas, eu vou me sentar no trono de Deus e eu serei como Deus. Mesma coisa, o pecado da soberba. Foi o que aconteceu com o Jimmy Swaggart, aconteceu com tantos outros. Esse vídeo realmente é para que você pare e assista com calma essa pregação, gente. Caráter que não foi tratado. Outra coisa que o Espírito Santo está incomodando, está tocando para falar agora. Quando a gente tem um caráter tratado por Cristo, a gente procura falar as coisas certas, as coisas corretas.
coisas referentes à palavra de Deus, coisas da palavra de Deus. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. O dono, o construtor do Titanic, do navio Titanic, nem Deus afunda esse Titanic, esse navio. Olha o que aconteceu lá em 1912. Na primeira viagem, na viagem inaugural, o Titanic afundou. A Bíblia fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só, gente, que loucura. É o navio mais moderno da época, né? Nem Deus afunda esse navio. Misericórdia, gente. O caráter precisa ser tratado. Então, a árvore ela não é conhecida pelo poder, porque lota o Monumental de Núñez, lota o Maracanã, ou qualquer estádio do mundo. Pelo fruto, amém? Ponto número 2, chave número 2. A pessoa que tem o caráter de Cristo nela vive essa vida de caráter como ele viveu. Vou repetir. Número 2, chave número 2, para que possamos ter o caráter tratado, nós. A pessoa que tem o caráter de Cristo nela, ela vive essa vida de caráter que ele, Jesus, viveu. Desde que eu sou novo, desde que eu sou criança, desde que eu me entendo por gente, minha mãe, meu pai, né? Minha mãe principalmente sempre falava, olha, em teus passos, o que faria Jesus? Tinha até um livro clássico, né? Acho que foi um livro americano ou inglês, né, cristão. Em meus passos, o que faria Jesus? E minha mãe sempre falava isso. É exatamente isso aqui. A pessoa que tem o caráter de Cristo nela, ela vive como Jesus viveu. Muitíssimo interessante a gente analisar, pessoal, a vida de José. Anotem a referência, Gênesis capítulo 39. Você pode ler do 1 ao 9. Gênesis capítulo... Depois você lê o livro, a história de José, que está lá em Gênesis, seria tudo, mas Gênesis 39, do 1 ao 9. Como José se portava em todas as situações, porque ele tinha o caráter de Cristo nele. Então, pessoal, em nome de Jesus Cristo, recebe essa palavra, gente. Recebe essa palavra em nome de Jesus. É tremendo o que Deus está fazendo. Se você está ligado no mesmo Espírito, na mesma revelação, você vai receber essa essência do Espírito Santo para a tua vida. Caráter tratado, vida curada, igreja curada. A igreja não é as paredes do teto, são as pessoas, os discípulos de Jesus. Então, caráter tratado, a vida da pessoa e a igreja, né? Curada, avivada, abençoada, empoderada pelo Espírito Santo. Como Elias fez, né? Primeiro ele teve que consertar o altar que estava ali detonado, destruído, quebrado. Ele teve que consertar, para que depois ele orasse, aí sim o fogo descesse, e de fato desceu, e o nome do Senhor foi glorificado. Tá bom, pessoal? Ponto de número 3. Chave de sabedoria de número 3. Anota aí. A palavra de Deus em nós produz o caráter do Senhor. Foi assim que Jesus resistiu e venceu. Amém? De novo, número 3. A palavra, olha só. Eu fiz uma série de 3 vídeos sobre oração. Depois você vê aqui no canal. Mais à frente eu falo sobre palavra. Tem muitos temas ricos que o Espírito Santo tem ministrado. Então, só esse ponto aqui rápido. Mais à frente, em outra ocasião, eu falo só sobre a palavra, né? Mas anota aí, número 3. A palavra de Deus em nós produz o caráter do Senhor. Foi assim que Jesus resistiu e venceu. Você pode anotar aí Mateus capítulo 4, né, do 1 ao 11. Mateus capítulo 4, versos do 1 ao 11. A tentação de Jesus. Interessante que o inimigo chegou em Jesus, olha, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Nem só de pão virar homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Amém. Na segunda tentação, a gente repara o seguinte, a tática já mudou. O inimigo ele já usou o que a gente entende na teologia, no estudo da teologia, como sofisma. Usou de um sofisma, uma tática, uma técnica. Inclusive é usado em técnica de oratória, né? A gente estuda na faculdade, por exemplo, enfim. Ele pegou o texto da palavra e usou de meias verdades. Então, para Deus, meia verdade é mentira, tá? Meia verdade é mentira. Deus, ele quer a verdade inteira. Né? O inimigo, ele pegou o versículo e distorceu, usou de meias verdades. A tática já mudou. Usou a própria palavra. Mas como Jesus era versado na palavra, ele lia a palavra, ele meditava na palavra, ele confessava, declarava, falava, e lia, e vivia, e praticava, e ele era a própria palavra. Como diz em João capítulo 1, né, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele conseguiu, né, resistir e vencer em todas as tentações e em todas as situações da vida dele. Ele usou isso para nos dar, ele fez isso e nós podemos usar como exemplo. Ele foi um exemplo verdadeiro, master para nós. Se Jesus usa a palavra, a gente não vai usar. A palavra de Deus em nós produz o caráter do Senhor. Foi assim que Jesus resistiu e venceu. Irmão Tiago, o que é pecado? Veja na palavra. O que pode? Veja na palavra. O que não pode? Veja na palavra. Palavra, palavra, palavra. Olha, gente, Deus está tão tremendo, ele está falando tanto.
Gente, vocês estão percebendo que o Espírito Santo está falando poderosamente, pessoal? Que eu acredito que mais à frente, eu até, de repente, se for a vontade do Senhor, eu gravo até um segundo vídeo sobre caráter para explorar outros temas. Outras revelações que o Espírito Santo tem para nós, baseados na palavra dele. Tá tremendo, gente. Olha, realmente eu sinto um mover do Espírito Santo muito grande. De verdade, não é porque eu tô gravando esse vídeo, não. De verdade, pessoal, eu sinto um mover do Espírito muito grande. Palavra, 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 pessoal. A gente precisa estar realmente encharcado da palavra de Deus. Porque aí, a palavra do Senhor, quanto mais a gente lê, medita, coloca em prática, o caráter de Cristo vai sendo formado, forjado em nós. Aí a nossa vida pode, de fato, ser curada, transformada, a nossa igreja, e de quebra, a nossa comunidade, a nossa vizinhança, a nossa geografia, a nossa sociedade, a nossa geração. Em nome de Jesus. Para fechar, número 4. Ponto de número 4. Chave de sabedoria de número 4. Para que uma pessoa e a igreja no geral sejam restaurados, o caráter precisa ser tratado, curado e estar à semelhança de Jesus. Vou repetir. Número 4. Para que uma pessoa e a igreja no geral sejam restauradas, o caráter precisa ser tratado, curado e estar à semelhança de Jesus. Você pode anotar aí como um texto referência. Hoje os textos são longos, né? Um pouquinho longos. Eu não vou ler tudo, não vou ler para não tomar assim, tempo, né? Mas depois, com calma, você veja, vou colocar aqui em algum lugar, mas você ouve e anota aí o que eu vou falar agora. Ó, mais um texto. Jeremias, capítulo 18, versos 1 a 10. Vamos abrir esse texto rapidinho, pessoal? Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versos do 1 ao 10. Amém, Jesus? Amém, pessoal? Glórias a Jesus, aleluia. Ó, para que, como o pessoal fala, né, nas igrejas, para que não fique só nas minhas palavras, na verdade estou falando a palavra do Senhor, né? Mas eu quero ler agora, fazer uma leitura. Hoje eu fiz diferente, né? Geralmente eu faço a leitura no início, pode ser vários textos em um estudo, mas pelo menos eu pego um, normalmente eu falo nisso, mas agora eu tô falando diferente, eu vou falar no final. Jeremias capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí Jeremias, né, Deus falando e Jeremias agora falando, né? E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra, Jeremias falando, verso 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Verso 7, Jeremias. No momento em que falar contra uma nação, e contra um reino para arrancar, e para derrubar, e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Fazer essa nação, né? Deus falando. 9. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, verso 10. Se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Depois, pessoal, vocês leem com calma todo esse capítulo 18 de Jeremias, tá? Leia o 19, leia o 20, enfim, leia o livro todo, né, que é maravilhoso, mas depois você lê o capítulo 18, 19 e 20 também, com calma, tá? Então, pessoal, quando o oleiro, pessoal, amassava o barro, ele, à medida que ia amassando, deixava impressão digital naquele barro, no vaso. Imagina, o oleiro ele pegava o barro e ia amassando, né, com os dedos, com as mãos. A impressão digital, né, digamos assim, ficava naquele barro e, posteriormente, naquele vaso. É assim que Deus faz conosco. Quando ele nos trata, quando a gente deixa que ele nos trate, ele vai nos amassando, nos moldando, nos ajustando, nos ajeitando, nos formando. Ele tira as impurezas, ele tira os cacos ruins, excedentes que sobram, as sujeiras. Muitas vezes ele tem que quebrar, fazer de novo, aí ele quebra e faz de novo, aí amassa mais, ele demora um pouco, mas ele vai amassando até que se forma um vaso lindo, maravilhoso. E ali tem a impressão das digitais dele em nós. É assim que o Espírito Santo quer fazer em nós, ele precisa fazer para que nós possamos estar à estatura de Jesus, como a palavra diz, a estatura do varão perfeito, né? A gente precisa deixar que isso aconteça. Muitas vezes, pessoal, tem um louvor, né? Uma música, um louvor antigo, que se cantava nas igrejas cristãs, evangélicas, enfim, desde novo eu ouço. É mais ou menos assim, eu quero ser Senhor amado,
como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Mas assim, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. A galera mais antiga deve lembrar desse louvor, desse hino, né? Que cantava, né? Acredito que ainda cante em algumas igrejas. Mas olha, será que a gente quer mesmo, pessoal? Será que nós estamos querendo mesmo? Será que nós estamos dispostos a que o Espírito Santo de Deus, o lindo, maravilhoso, amado Espírito Santo do Senhor, possa estar nos quebrando, nos amassando, para que nós possamos ser um vaso de honra nas mãos dele? Será que a gente realmente quer isso? Entende a necessidade disso, de termos o caráter tratado pelo Senhor? A gente só vai ser empoderado, abençoado, próspero nas mãos dele, fazendo a diferença na nossa comunidade de fé, na nossa comunidade, na nossa geografia, na nossa geração, se nós estivermos alinhados a ele, à palavra dele, se o nosso caráter for tratado por ele, se na verdade for o caráter dele ao invés do nosso, o caráter dele em nós, para que nós possamos dizer, né, que a gente possa dizer como o apóstolo Paulo, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, é o Zoe, não é a nossa vida, é o Zoe, a vida do Senhor em nós. Então, é uma palavra forte, é uma palavra profunda, né? Não é uma palavra como muitas por aí, é água com açúcar, pode não dar tanto ibope, mas é uma palavra necessária, uma palavra importante, uma palavra de cura, de restauração. E com certeza, não é à toa, não é em vão. Jesus, ele quer nos curar, nos restaurar nesse dia. Feche seus olhos, eu vou orar por você, pela sua vida, meu amigo, minha amiga que está aqui presente. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, não volte para o Senhor vazia. Aliás, certamente ela não voltará, porque o Senhor assim disse. Agora, que essa palavra realmente não saia de nós, pelo contrário, que ela fique em nós e faça a diferença que o Senhor propôs que ela fizesse. Trata o nosso caráter, que o nosso caráter seja tratado por ti, que não seja, na verdade, que não seja o nosso pura e simplesmente, mas seja o caráter do Senhor, o caráter de Jesus em nós, vivendo em nós, que seja Cristo em nós a esperança da glória, vivendo, agindo, operando, que nós possamos ver como Jesus vê, ouvir como Jesus ouve, falar como Jesus fala, fazer como Jesus faz. E assim o teu nome, Senhor, ser glorificado nas nossas vidas. É o que eu peço a ti, agradeço a ti, grato a ti, em nome de Jesus. Faz isso, continua a fazer, a nos usar, nos transformar, nos abençoar. Para a tua honra, para a glória de Jesus de Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Glórias a Deus, que essa palavra possa fazer a diferença na sua vida. Não posso deixar de orar por você, meu amigo, minha amiga, você, meu amigo, minha amiga que está aqui pela primeira, ou até segunda, ou até terceira vez, que já tem nos acompanhado aqui, você que porventura já esteve dentro do arraial, da comunidade de fé dos santos, numa comunidade cristã, na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor, e por algum motivo você se afastou. Hoje é o dia de você voltar. E você, meu amigo, minha amiga, que nunca teve uma experiência de salvação, de novo nascimento com Cristo Jesus, hoje é o teu dia. Se você entendeu em toda esta palavra que você precisa, se o Espírito Santo ministrou em você, você sabe que ele falou contigo, e ele está te chamando, te convidando nesta hora. Se você diz agora com você mesmo, eu quero esse Jesus que o irmão, o amigo aí, Tiago, está falando. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui nos comentários, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Escreve aí, eu quero Jesus. E eu vou orar por você, você repita uma oração após mim, tá? Para confirmar no céu, na terra, no reino espiritual e no reino aqui físico, material, a sua decisão, tá bom? Você vai orar após mim. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu declaro que eu sou teu filho. Eu revogo todo o pacto, trato e assinatura que eu fiz com as trevas. E agora eu faço um trato, uma aliança contigo, Jesus. Me salva, escreve meu nome no livro da vida, opera em mim o maior milagre que é o novo nascimento, pois eu confesso com a minha boca e creio dentro de mim que o Senhor Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador de minha vida e que o Espírito Santo ressuscitou dentre os mortos e que ele está à direita de Deus e que vai voltar para me buscar junto com toda a igreja do Senhor e morarei no céu com ele para sempre, junto com todos os meus irmãos em Cristo. Muito obrigado por esta decisão. Eu não sou agora simplesmente uma criatura, mas eu passo a ser teu filho. E o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Senhor, Salvador, Rei, Redentor e Deus. Hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. E você que está afastado, olha assim, Senhor Jesus, eu volto para os teus caminhos hoje.
Eu renovo a minha aliança contigo, eu declaro que eu sou teu filho e o Senhor é meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu declaro isso para o céu, para a terra, para o inferno, para as trevas, para os homens, para as pessoas, para todo mundo ouvir. Eu sou aquela ovelha que volta para o aprisco, para o filho pródigo que volta para a casa do pai. Confirma em mim o Espírito Santo, Senhor. Eu te agradeço, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus, aleluia. Você que fez essa oração não duvidando, se você fez de forma sincera, com fé, acreditando dentro de você, se você confessou Jesus, então coloca aqui nos comentários. Você que está fazendo pela primeira vez. Eu recebi Jesus. Escreve assim, ó. Eu recebi Jesus. E você que porventura estava afastado e volta para os caminhos do Senhor, coloca assim, ó. Eu volto para Jesus, tá? Eu volto para Jesus. Para que eu possa saber, ficar feliz, alegre, me alegrar com você, ficar alegre com você. Eu quero me alegrar, né? Se tem festa no céu, tem festa aqui na terra também. A gente também tem que fazer uma festa. Celebrar a vitória de Jesus na tua vida. E também para que eu possa reconhecer, ler lá que você ou volta para Jesus ou recebe Jesus, e poder estar orando, abençoando a tua vida, tá bom? Outras pessoas, amigos e irmãos que estiverem vendo os comentários, também vai orar com certeza e abençoar a tua vida, tá? Importante que você procure uma igreja local, uma comunidade de fé, uma comunidade cristã que vai estar te ajudando, te auxiliando, né, nessa nova caminhada sua. É importante estar conectado com o corpo de Cristo. Se possível, né? Se você não pode no momento, beleza. Mas assim que você puder, compre uma Bíblia. Vá numa editora, numa livraria, numa loja cristã evangélica e compre um exemplar da Bíblia. Lógico que você pode ver aí no aplicativo, do celular, joga no Google aí na internet, né? Mas um exemplar físico é bacana porque você pode anotar, você pode, enfim, marcar, ok? Mas pela internet você pode estar lendo e meditando na palavra de Deus, procure ter uma vida de oração, entendeu? São práticas, disciplinas que vão te ajudar a ser mais próspero, vitorioso, firme em Cristo Jesus, te empoderar, te abençoar, você começar a viver a palavra de Deus, o caráter de Cristo está impregnado em você. Então é importante você estar praticando, ok? Algumas coisas eu falei aqui no vídeo, assista de novo, tá? E faça isso que com certeza vai te ajudar a te abençoar muito, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não esquece, curta, comenta, como Deus, o Espírito Santo falou com você. Compartilha esse vídeo, manda para alguém, manda lá no grupo de WhatsApp, de Telegram. Dependendo da rede social, siga ou inscreva-se, tá bom? No YouTube inscreva-se, clica em inscrever-se e ativa, clica no sininho para que quando eu subir um vídeo novo você vai ficar sabendo, tá? Em outras redes sociais seguir, tá? Vamos lá, redes sociais. YouTube, Thiago Rui. Kawaii, Thiago Rui. No Instagram, @Thiago Rui 1 e no TikTok, Thiago Rui 777. Vou colocar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, aqui na tela, em algum lugar, você vai estar vendo aí, me siga nas redes sociais, vamos estar juntos aí, nessa palavra de sabedoria, que é o nome do quadro, inclusive, recebendo mais do Espírito Santo, mais de Deus. Escrevi 2 e-books, 2 e-books você pode comprar, você pode adquirir, e assim se abençoa, você ajuda esse ministério, ajuda este trabalho para que a palavra possa ser mais ainda espalhada, tá? E com certeza vai te ajudar esses e-books, a leitura deles, né? Sobre a importância de você dizer não. Às vezes a gente diz sim para tudo, mas tem momentos que é importante dizer não, né? Não ser bonzinho, né? Você vai ler, você vai entender uma mensagem muito interessante, vai te abençoar muito, e uma outra que é também fenomenal, poderosa, que é para você descobrir o seu propósito de vida. O e-book vai te ajudar a você entender, compreender e descobrir o seu propósito de vida para assim você praticá-lo. E quando você praticar, começar a praticar o propósito, uma vez você sabendo ele, você vai fazer a diferença nessa geração, vai ser muito abençoado e vai abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Você pode adquirir meus e-books aqui, nesse link aqui, vou colocar aqui na descrição da tela, biolink.info/Thiago Rui 1, repetindo, biolink.info/Thiago Rui 1. E é isso aí, Deus te abençoe, eu vou ficando por aqui, em nome de Jesus, seja abençoado pela prática da palavra de Deus, recebe a sabedoria do Senhor para a tua vida nesse dia, e que Deus te abençoe, até a próxima, tá bom? Shalom, paz, saúde e prosperidade. Deus te abençoe, em nome de Jesus.